Isaías 64, versículo de 1 a 5, diz assim: Como gostaríamos que tu rasgastes os céus e descesses, fazendo as montanhas tremerem diante de ti. Elas seriam como a água que ferve em cima de um fogo forte. Os teus inimigos reconheceriam a tua fama e tremeriam de medo diante de ti. Quando fizeste coisas maravilhosas que nós nem esperávamos, tu desceste dos céus e as montanhas tremeram diante de ti. Nunca ninguém viu ou ouviu falar de outro Deus além de ti, que faz coisas assim em favor dos que confiam nele. Tu aceitas os que fazem com prazer o que é direito, os que lembram de viver de acordo com a tua vontade. Tu estavas irado conosco, mas nós continuamos a pecar. Só seremos salvos se andarmos nos caminhos antigos. Então, nós vemos aí, a palavra, trazendo aí a lucidez sobre Deus, que Deus, ele é necessário no momento da dificuldade. Isaías vem relatando a dificuldade que eles estavam passando ali no deserto, e Deus precisou descer do céu. Ele está falando quando ali no Monte Sinai, quando Deus desce no monte, trovões, relâmpagos anunciam o poder de Deus. E é assim mesmo, no momento de dificuldade, nós precisamos que Deus ele desça. Versículo 1 diz assim: Como gostaria que tu rasgasses os céus e descesse fazendo as montanhas tremerem diante de ti. Quando Deus ele entra na batalha, ele entra para vencer. Mas Deus, ele, antes de ele intervir nas nossas lutas, ele trata o nosso coração. Ele quer que nós venhamos a nos arrepender de ter abandonado ele em nossa vida conjugal, nossa vida cotidiana, em nossa vida intelectual. Enfim, Deus, ele quer que a gente volte ao primeiro amor, aos caminhos antigos, aqueles caminhos quando nós conhecemos ao Senhor e éramos loucos por Ele. Queríamos falar de Jesus para todos que passavam à nossa frente. Chegávamos a sermos chamados de fanáticos, porque só queríamos orar, só queríamos conhecer mais, estar perto de pessoas que falavam do amor de Deus. Porém, em algum momento nós começamos a pecar e Deus, ele se irou, e por causa disso, ele permitiu coisas que nós não desejávamos acontecer em nossa vida. Então, o que nós precisamos é isso, andarmos nos caminhos antigos, como diz no final do versículo 5, que diz assim: Tu estavas irados conosco, mas nós continuamos a pecar. Só seremos salvos se andarmos nos caminhos antigos. É isso aí. Porque os caminhos antigos eram caminhos direitos, Caminhos onde Deus era o centro da nossa vida. Ele fala no 5: Tu aceitas os que fazem com prazer o que é direito, os que lembram de viver de acordo com a tua vontade.
O deserto ele não é para te matar. Ele não foi para matar o povo, mas foi para separar o joio do trigo. Foi para separar os que fazem a vontade de Deus e os que não fazem. Então, se você está no deserto hoje, Deus quer que você viva de acordo com a vontade dele. Aí sim, aí você vai ouvir falar de um Deus que você nunca ouviu falar. Que Deus é esse? Um Deus que trabalha em favor daqueles que confiam nele. Versículo 4 diz isso. Ninguém nunca viu ou ouviu falar de outro Deus além de ti, de um Deus que trabalha em favor dos que nele confiam. Você tem confiado em Deus? Tem? Então por que está desesperado? Porque já acorda com esse frio na barriga, com medo de que o seu casamento não vai ser restaurado? Você confia no Senhor? A palavra de Deus diz que quando você passar pelas águas, elas não vão te submergir. Quando você passar pelo fogo, não vai te queimar. Por quê? Porque Deus está contigo. Então, se você está passando agora pelo fogo da aflição, esse fogo não é para te matar. Esse fogo é para que você comece a fazer com prazer o que é direito. Para que você se lembre de viver de acordo com a vontade de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Eu falo isso em praticamente todas as mensagens do canal. Estou lutando por você e nesse aqui estou esperando no Senhor. Aí sim, aí você vai ver esse Deus do versículo 1. Esse Deus que desce dos céus, que fazem as montanhas tremerem diante dele. Os inimigos tremem diante desse Deus. Versículo 2 diz: as montanhas seriam como a água que ferve em cima de um fogo forte. Os teus inimigos reconheceriam a tua fama e tremeriam de medo diante de ti. A restauração do teu casamento não é para o teu bel prazer, porque foi você tratar o teu casamento para o teu bel prazer, para a tua satisfação pessoal, que ele quebrou. A restauração do seu casamento tem que ser para trazer fama a Deus, para que as pessoas reconheçam o poder do Deus de restauração que você serve. A tua família restaurada é como uma tela de um famoso pintor. Aquela tela que quando olha eu falo assim, quem foi que pintou isso aqui? Quem fez essa obra de arte? E é isso que Deus quer fazer na tua vida. Ele quer restaurá-la para que ela se torne uma obra de arte assinada pelo dedo de Deus. Creia nessa palavra. Eu sei que você gostaria que Deus rasgasse os céus e descesse agora, fazendo as montanhas tremerem, para que os inimigos reconheçam que foi Deus que fez. Eu sei que você torce por isso, mas Deus não vai fazer isso até que você volte a andar nos caminhos antigos. O caminho da devoção plena, onde Deus é a prioridade na sua vida. Deus, ele não vai descer do céu, ele não vai rasgar as montanhas em seu favor enquanto você não fizer as coisas com prazer, fazer o que é direito. Enquanto você estiver priorizando o seu casamento
saiba que você estará praticamente sozinho nessa luta. É por isso que você tem sido derrotado. Você ora e as coisas dão ao contrário, porque Deus, Ele quer ser o centro da sua vida. Pense nisso e você vencerá. Sou Leandro Barros e esse foi mais um áudio do dia. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe sua casa, mas principalmente o seu retorno para Ele.